Esse final de semana nós vimos o caos que o Brasil está enfrentando com o aumento das queimadas. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas decretou estado de emergência em 46 cidades devido ao aumento expressivo dos focos de incêndio, que em agosto já ultrapassaram 3.000 registros. Esse cenário tem gerado uma densa camada de fumaça que se espalha para outras regiões, incluindo áreas urbanas. Isso pode afetar a qualidade do ar e a saúde da população. Ontem mesmo, várias cidades amanheceram encobertas pela fumaça, como noticiamos aqui no Metrópolis. As condições climáticas, como a onda de calor e a baixa umidade, têm intensificado ainda mais o problema. Além disso, ontem, em uma coletiva de imprensa, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o governo federal considera os incêndios como uma onda criminosa. E a Polícia Federal já iniciou investigações para apurar possíveis responsabilidades. Bom, para falar um pouco mais sobre isso, nós vamos conversar agora com a ambientalista e professora de ecologia da UNB, Mercedes Bustamante. Olá, Mercedes, boa tarde. Obrigada por participar aqui com a gente do Boletim. Como vai? Muito obrigada pelo convite. Bom, muita gente falando sobre as causas dessas queimadas e também falando sobre as queimadas criminosas. Mas quais são os principais motivos dessas queimadas e o impacto disso a longo prazo? Olha, nós precisamos entender que para que uma queimada ocorra, são 3 fatores importantes. A gente tem as condições meteorológicas propícias para que a queimada se propague, então um tempo de temperaturas altas muito quentes. O material combustível, aquilo que queima, também tem que estar com nível de umidade para que essa queimada possa se propagar. E a gente precisa de uma fonte de ignição, alguma coisa que inicie o fogo. Então, o que nós estamos observando no Brasil nesse momento é uma estação seca mais drástica, né, do que nós temos anteriormente. Então, a gente está com temperaturas mais altas, umidades relativas mais baixas, então uma grande quantidade de material combustível seco, e aparentemente as fontes de ignição, pelo que está se observando, são fontes humanas, ou seja, é a atividade humana que entrou com esse terceiro fator importante para a ocorrência das queimadas, que é a origem dos incêndios. Então, quando nós temos a junção desses 3 fatores, infelizmente, nós temos esse quadro crítico, como nós observamos em várias regiões do país. Sabendo sobre a origem desses quadros, o que pode ser feito para minimizar esse impacto e como é que a gestão ambiental pode influenciar na prevenção desses incêndios? O primeiro fator importante quando a gente olha as condições meteorológicas e de clima que propiciam as queimadas, né? Então, nós temos que considerar o quadro do aquecimento global e das mudanças climáticas. Então, a ciência já previa um aumento das condições favoráveis a grandes incêndios no Brasil. O segundo aspecto são as mudanças locais, ou seja, é preciso que a gente pense na preservação dos nossos ecossistemas naturais, porque eles ajudam a reter umidade e ajudam a controlar esses grandes incêndios. E o terceiro fator é efetivamente atuar tanto no aspecto da educação ambiental, da mudança do comportamento, mas também na questão de coibir, né, esses comportamentos ilegais que iniciam essas grandes queimadas. Então, o país hoje ele precisa considerar, e a população, que as condições ambientais elas estão mudando muito rapidamente. Então, práticas que eram compatíveis, né, com outras situações climáticas não são mais nesse momento e não serão no futuro também. Então, nós precisamos atuar nessas 3 frentes: olhar a questão do clima, combater o aquecimento global, olhar a questão da conservação dos nossos sistemas naturais, ou seja, como é que nós utilizamos o solo, e, por outro lado, também fazer um processo grande de educação e também de coibir, né, esses ilícitos ambientais. Bom, você explicou muito bem aí os pontos que a gente tem que ficar de olho, mas vale destacar e enfatizar as mudanças climáticas. Você bem disse agora que as mudanças climáticas são uma das causas aí dessas queimadas, do aumento desses incêndios, mas como é que essas mudanças climáticas estão sendo responsáveis, estão aumentando então essas queimadas que não são as queimadas criminosas no país? Sobretudo na parte centro-oeste do Brasil, né? O que a mudança climática hoje vem colocando é que a gente está tendo estações secas mais longas, com menor quantidade de umidade e temperaturas mais altas. Então, isso favorece aquele primeiro fator, que são as condições ideais para que os incêndios se propaguem. Isso faz com que também os restos de matéria orgânica, de vegetação morta, fiquem ainda mais secos e se tornem um combustível mais potente para a propagação desses incêndios. Mas o terceiro fator é importante a gente considerar. Nessa época de estação seca,
nós não temos queimas naturais por raios, porque a gente tem menos incidência de raios. Então, tem que considerar esse terceiro fator, que as pessoas não podem utilizar o fogo nessas formas tradicionais, para limpeza de pasto, para queima de lixo, porque agora as condições mudaram. Então, aquele fogo que era controlado pequeno tem grandes chances de se converter num grande incêndio sob essas novas condições. É claro que você citou um ponto importante, que é a questão da educação de que diz respeito à ecologia. Mas, e claro que isso também leva um tempo para que toda uma geração seja aí educada nesse sentido, mas existe alguma outra coisa que pode ser feita para essa questão ecológica e melhorar, a questão de meio ambiente melhorar? Hoje nós temos estratégias importantes para evitar, por exemplo, a propagação desses incêndios por grandes áreas, né? Então, essas áreas que são mais propensas a isso, você fazer a construção de aceros, ou seja, barreiras que não permitam que o incêndio se propague, né? Você ter brigadas também de incêndios a postos com condições adequadas, equipamentos adequados, para que possam responder rapidamente no caso do início desses incêndios. Então, o monitoramento, a fiscalização, o equipamento, né, o deslocamento de brigadistas, né, e que eles estejam, né, aptos a fazer esse combate muito rapidamente para impedir a propagação dos grandes incêndios. Então, hoje, mesmo aquelas regiões que talvez não contem com sistema de brigadistas, precisam começar a se preparar, que essa realidade que está mudando também vai implicar que as estratégias de controle precisem mudar. Então, existe todo um aspecto de preparação, e se isso não for evitado, a gente precisa ter um processo de resposta rápida a propagação do incêndio para evitar que ele atinja grandes áreas, para que ele não resulte em perdas materiais e, sobretudo, para que ele não resulte em perdas de vidas humanas, né?